Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do sexto ano B e sexto ano C. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos precisar da apostila 3, o módulo 24, que fala sobre sistema sensorial, a partir da página 367. Bom, pessoal, dá uma olhadinha nessa página 367. Está falando do sistema sensorial. Exemplos de orientação para deficientes. Deficientes visuais. Piso tátil em estação de metrô no Rio de Janeiro. Abaixo à esquerda, alfabeto em braille em placa de identificação em Brodowski, em São Paulo. Abaixo à direita, botoeiras sonora para a travessia de rua em Belo Horizonte. Bom, você conhece esses sinais? Sabe a que pessoas elas se destinam? Na sua cidade, onde você encontra esse tipo de sinalização? 2. Como seria um projeto de sinalização para essas pessoas pudessem se localizar e se informar e não sofressem acidentes? Será que elas podem ir ao museu? E como fazem para estudar? Bom, pessoal, então nós vamos estudar esse capítulo para posteriormente poder responder essas questões do início. Sensações. Então, assim, nós sabemos que o cérebro é ele que vai interpretar as sensações, né, as informações recebidas pelo meio externo. Então, nós temos os nossos órgãos receptores, como a língua, a pele, o ouvido, né, a orelha, os olhos e o nariz. Esses órgãos são os órgãos de recepção. E como vocês podem ver nessa imagem, cada cor aqui indica uma área do cérebro responsável pela interpretação desses sentidos. Então, nós temos os órgãos de recepção e nós temos os nervos sensitivos, que irão mandar essa informação, né, para que sejam interpretadas pelo nosso cérebro. Então, assim, o que a gente sabe? Que o sistema nervoso central, ele deve coordenar todas essas informações ao mesmo tempo e interpretá-las, né, e transformá-las em algum tipo de ação, como movimentos, por exemplo. Então, assim, no caso, né, mas não basta obter essas informações, elas precisam ter algum significado. Daí que a gente tem a sensação. É aí que entra o cérebro. Ele recebe as informações por meio de impulsos nervosos provenientes dos nervos sensitivos e as interpreta produzindo sensações. Cada célula sensorial ou órgão do sentido, apesar de todas as suas diferenças, funcionam de forma semelhante. Existe um receptor sensível a algum tipo de estímulo, que após receber esse estímulo gera um impulso nervoso, que é levado a determinada região do cérebro por meio de nervos, que são as fibras sensitivas. Nessa região do cérebro, o impulso é interpretado, produzindo algum tipo de resposta, que são, no caso, né, as fibras motores, se necessário. Classificação dos receptores sensoriais. Então, pessoal, além de nós termos a visão, o tato, a gustação, a audição e o olfato, nós temos outros, né, receptores sensoriais muito importantes, como os quimiorreceptores, os mecanorreceptores, nociceptores, fotorreceptores e termorreceptores, que são responsáveis pela luz, pela dor, compostos químicos, são responsáveis por vibrações. Além desses, nós também temos outra classificação em relação aos receptores sensoriais do corpo, como os esteroreceptores, né, que são células sensoriais localizadas na parte mais externa do corpo. Nós temos os interoreceptores, que são células ou órgãos sensoriais localizados em regiões mais internas do corpo. São responsáveis, por exemplo, como sede, fome, quantidade de gás carbônico, e nós temos os
próprio receptores, né, que são localizadas em músculos, tendões, articulações e fornecem informações sobre a posição do corpo, cabeça e membros, extensão e tensão de músculos, além da posição das articulações. Bom, agora nós vamos falar sobre nossos olhos, né, e a visão. Então, assim, os nossos olhos são órgãos receptores de luz. Suas células sensoriais estão concentradas numa região mais interna chamada de retina. Suas células sensoriais. Nossa visão é binocular, isto é, enxergamos com os dois olhos. Podemos enxergar apenas com o olho, mas isso diminui nosso campo visual e prejudica a percepção de profundidade. O bulbo do olho, antigamente chamado de globo ocular, ou simplesmente olho, fica dentro de uma órbita ocular, uma cavidade do nosso crânio. Dentro dessa cavidade, ele se move graças à ação de músculos, né? De 6 músculos. Externamente, é possível distinguir algumas estruturas do olho e outras associadas que têm função de proteção. Então, olha só, nós temos as glândulas lacrimais que produzem a lágrima e protege o nosso olho, né? Essa umidade protege o nosso olho. Nós temos a íris, que é a parte colorida do olho, que controla a entrada de luz. E também, nós temos também a contração de músculos que abrem e fecham a pupila. A pupila é responsável pela captação de luz, por isso que durante o dia, durante um ambiente iluminado, a pupila está menor e num ambiente mais escurecido, a pupila fica maior, para tentar captar a maior quantidade de luz. Nós temos o nervo óptico, que transmite os impulsos nervosos para o cérebro. Nós temos a retina, que é o tecido mais interno do olho, sobre a qual a imagem é focalizada, né? Ela tem células especiais que detectam as cores e a luminosidade, que são os cones e bastonetes. Nós temos a esclera, que antigamente era chamada de esclerótica, é a camada mais externa e resistente do olho, ajuda a manter o formato do bulbo do olho, ou globo ocular. Nós temos a corióide, que é a membrana intermediária rica em vasos sanguíneos, que garantem a nutrição das células da retina. Nós temos o humor vítreo, que é uma substância viscosa, transparente, que ajuda a manter o formato do bulbo do olho. Nós temos o humor aquoso, que é um líquido transparente que ajuda a regular a pressão interna do olho. Nós temos a lente, estrutura elástica, localizada através da íris, ajuda a direcionar os raios luminosos. Nós temos a córnea, estrutura transparente que ajuda a direcionar os raios de luz para o fundo do olho. Nós temos os supercílios, né, que é a sobrancelha, e os cílios, que protegem os olhos. Nós temos a pálpebra, responsável por proteger e espalhar a lágrima. Nós temos o canalículo lacrimal e o saco lacrimal, de onde são drenadas, né, é responsável pela drenagem das lágrimas. Bom, o estímulo luminoso chega à retina conforme os seguintes passos. Os raios luminosos refletidos pelos objetos atravessam a córnea, o humor aquoso e a lente, que se chama cristalino. Essa última pode variar sua curvatura graças à ação de pequenos músculos direcionando os raios luminosos para formar uma imagem focalizada sobre a retina. Se o objeto estiver distante, a lente terá uma curvatura diminuída e ficará mais fina. Se o objeto estiver perto, a lente terá a curvatura aumentada, parecendo mais grossa. E esse mecanismo de ajuste é chamado de acomodação visual. Bom, aqui nós temos a representação gráfica, né, esquemática, de uma acomodação visual para objetos próximos e distantes. Então, as setas representam os raios luminosos que são representados por uma linha orientada para indicar o caminho da luz. Bom, o que é depois de atravessar o humor vítreo, os raios luminosos formam a imagem focalizada sobre a retina, gerando impulsos nervosos que são levados ao cérebro pelo nervo óptico.
No cérebro, esses impulsos são interpretados como uma sensação visual, né, que é a imagem. Presbiopia. À medida que envelhecemos, a lente, o cristalino, ela perde sua elasticidade, causando uma diminuição na capacidade de focalizar objetos próximos, a popular vista cansada, chamada de presbiopia. É por isso que pessoas por volta de 40 anos começam a usar óculos para ler. Se você sente alguma dificuldade para enxergar, que está tudo embaçado, consulte um oftalmologista, que é o médico responsável por cuidar da saúde dos olhos. Bom, pessoal, aqui nós temos as orelhas e suas funções. Durante muito tempo, chamamos nossa orelha de ouvido, expressão que ainda é usada coloquialmente. Mas isso mudou, né, no meio científico, pois a orelha não está apenas associada à audição, mas também ao equilíbrio e à postura do nosso corpo. O que entendemos por ouvir um som pode ser definido como percepção de vibrações do ar, isto é, por mecanoreceptores, e sim que se encontram na orelha interna, mergulhados em um líquido. Analise, né, as ilustrações a seguir. Então, pessoal, aqui nós temos a imagem da orelha externa, a orelha interna e a orelha média. E cada estrutura que compõe, né, a orelha externa, a orelha média, a orelha interna e as suas devidas funções. Então, olha só, nós temos o pavilhão auricular, que funciona como uma concha acústica, direcionando o som para o meato acústico externo. Nós temos os ductos semicirculares, 3 canais perpendiculares entre si cheios de líquido. Quando nos movimentamos, esse líquido se desloca, estimulando mecanoreceptores que enviam informações ao encéfalo da nossa posição e da nossa velocidade. Estão relacionados com a audição. Nós temos a janela do estíbulo, tá? Assim como a membrana timpânica é uma membrana fina e elástica que transmite as vibrações das ondas sonoras para o líquido que preenche a cóclea. Nós temos o nervo auditivo, conduz até o cérebro os impulsos nervosos produzidos pelas células ciliadas. Nós temos a cóclea, tubo em forma de concha de caramujo preenchida por um líquido. A movimentação desse líquido provoca o início de impulsos nervosos em células ciliadas, que são receptores sensoriais do tipo mecanoreceptores. A tuba auditiva, tubo que comunica a orelha média à faringe, equilibrando a pressão do ambiente com a pressão da orelha média e protegendo as membranas de rompimento. A variação de pressão é sentida como um desconforto quando subimos uma serra em um automóvel, por exemplo. Nós temos 3 ossículos, né? Que é a bigorna, o martelo e o estribo. Eles amplificam e reduzem as vibrações transmitidas pela membrana timpânica, transmitindo o som para a janela do vestíbulo e protegendo a orelha interna. Nós temos a membrana timpânica, a membrana fina elástica e esticada como couro de um tambor que transmite a vibração do som para os ossículos, e nós temos o meato acústico externo, que é o tubo que conduz o som até a membrana timpânica, localizada na orelha média. Contém pelos e glândulas sebáceas, que produzem o cerume e dificultam a entrada de objetos estranhos e organismos e a entrada de micro-organismos. Então, pessoal, de novo, dá uma olhada nessa imagem que fala sobre o meato acústico externo. Então, nós produzimos, que as pessoas chamam de cera de ouvido, né, que é o cerumen, que na verdade ele vai funcionar como uma espécie de barreira para evitar a entrada de micro-organismos. Mas se a produção desse cerumen você perceber que está em uma quantidade maior do que o normal, isso pode ser um sinal, né, de uma infecção. E nós podemos falar também, né, que nós temos essa membrana timpânica, tá? E que antigamente era chamada de
tímpano, certo? Que esse tímpano ele vai vibrar, tá? E para passar essa vibração para esses 3 ossos, que são os menores ossos do corpo humano, que é a bigorna, o estribo e o martelo. Além da audição, a orelha participa da manutenção do equilíbrio corporal e da percepção da variação da pressão. A posição das orelhas, uma de cada lado da cabeça, também nos permite localizar fontes sonoras, uma vez que os sons chegam em instantes ligeiramente diferentes, né, em cada orelha. Bom, pessoal, sobre gustação e olfato. Se você analisar a ilustração que aparece na questão 1, vai perceber que no fundo da boca há uma ligação com a cavidade nasal. Esses 2 órgãos do sentido agem em conjunto e as substâncias que estimulam os receptores olfatórios também estimulam as papilas gustatórias, exemplo de quimiorreceptores. Não é à toa que, quando estamos com o nariz entupido, temos dificuldade de sentir o gosto dos alimentos. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 369, atividade 1, que é o exercício 1 e 2, a página 374, atividade 2, o exercício 1, e a página 375 e 376, mobilizando os saberes, que são os exercícios do 1 ao 4. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidasextoano@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês, e a partir da nossa próxima semana, nós teremos também o nosso plantão de dúvidas. Então, seria muito interessante que vocês participassem do plantão de dúvidas, para que eu possa comentar com vocês, tirar as dúvidas do conteúdo das avaliações trimestrais. Pessoal, estarei à disposição. Qualquer dúvida, é só chamar. Muito obrigada e até a próxima aula.